Quando alguém recebe um diagnóstico de uma doença grave, o que mais se ouve é que Deus pode estar punindo aquela pessoa com castigo, ou que Deus é amor e doença não é punição. Mas a Bíblia não adocica ninguém. A palavra de Deus diz que o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer um que recebe por filho, Hebreus 12, versículo 6. Ou seja, Deus disciplina. Quando Deus deseja salvar aquela alma, muitas vezes essa correção vem na carne, vem no corpo, para ver se a pessoa desperta do sono profundo da rebeldia. E quando a pessoa passa a vida inteira zombando do sagrado, promovendo práticas que Deus abomina e fazendo escárnio da santidade de Deus com idolatria, sensualidade e inversão de tudo o que é santo, por que a surpresa quando a mão de Deus pesa com justiça e Deus se manifesta com uma doença? Não é questão de torcer contra a pessoa ou ter prazer na desgraça dos ímpios. É discernir o que está acontecendo no espiritual. Tem gente aí brincando, usando o palco como altar profano, se colocando como ídolos, porque é isso que os artistas se acham ídolos. Eles se acham deuses. E você acha que Deus vai aplaudir isso de pé? Não vai. O Senhor Deus não divide a sua glória com ninguém. A doença, nesse contexto, pode ser sim uma corneta do céu, um alerta divino no último volume. Porque quando a alma se perde no brilho passageiro da fama, muitas vezes é no vale da sombra da morte que ela pode se encontrar e lembrar do Criador. É duro, mas é bíblico. E está na hora do povo parar de brincar e começar a temer novamente o Deus que ainda reina com a mão de ferro e juízo justo. E nesse contexto, quem era a Preta Gil? Uma mulher com apenas 50 anos, nome de peso na música brasileira, famosa nos camarotes milionários dos carnavais de Salvador, com multidões aos seus pés, câmeras apontadas para ela de todos os ângulos e direções, era símbolo de poder, influência, liberdade, sem freios, sempre envolvida nas bandeiras que o mundo aplaude. Mas vejam só, do alto das festas e palco, ela foi tragada por um câncer no reto, uma enfermidade dolorosa, humilhante, silenciosa, que não respeita status e nem a fama. Aquela que antes arrastava multidões no carnaval, agora arrasta fios de soro em um leito de hospital. E quem está ao lado dela agora? Onde estão os aplausos? Onde estão os fãs histéricos, os holofotes, os artistas engajados? O ser humano é vaidade pura, frágil como poeira soprada no vento. Deus derruba o altivo, meus irmãos. E ele faz isso não porque é cruel, mas porque ele é justo. Quando o coração se exalta, a queda é certa. A palavra de Deus diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 16, versículo 8. E às vezes, isso não é coincidência. É a justiça divina em movimento. E é justamente aí que entra o grande alerta. O ser humano vive como se fosse eterno e imortal e invencível, mas basta um sopro da parte do Altíssimo e tudo desaba como um castelo de areia. A Preta Gil, com toda a sua glória secular, representava tudo aquilo que o mundo ama, né? Sensualidade sem limites, uma sexualidade desenfreada, idolatria cultural, discursos progressistas e uma espiritualidade moldada a imagens de idolatria. Mas agora, quando os aplausos se calam e a realidade do sofrimento bate à porta, surge a verdade que ninguém quer dizer. O homem colhe o que ele planta sim. E se o homem semear afronta, zombaria e desprezo ao Criador, o que ele colherá não é a paz, é tribulação. A doença expõe o que a fama esconde. E quando Deus permite o silêncio dos palcos e liga o barulho dos aparelhos hospitalares, é porque ele ainda está dando uma chance de arrependimento. Isaías 55, versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. A pergunta que fica é: será que a Preta Gil ainda terá tempo de se voltar ao Deus verdadeiro antes que o juízo seja completo na vida dela? Eu quero comentar essa situação trágica da Preta Gil. Eu tenho certeza que esse vídeo ele vai servir para você ou para alguém da tua família. Então fica aí nesse vídeo, não sai daí. Eu volto logo após a vinheta. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado por estar aqui. Antes de a gente entrar de cabeça nesse tema impactante e sério do vídeo de hoje, vai deixando aquele like abençoado, deixa o like que ajuda demais o nosso trabalho. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo postado aqui que pode transformar a sua vida espiritual. Agora presta atenção nesse recado importante que eu vou te dar. Eu passei por dificuldades financeiras e sei bem o que é olhar para a conta no vermelho e não ver saída. Mas graças a Deus, primeiramente a Deus e depois ao mercado digital,
eu mudei de vida completamente. E o que é o digital? O digital é o trabalho feito pela internet, no conforto da sua casa, pelo celular ou computador, sem patrão, no cangote te enchendo o saco, com liberdade total. Hoje eu agradeço a Deus por essa oportunidade e quero compartilhar essa bênção com vocês. Se você está enfrentando dificuldade, se o dinheiro mal dá para você chegar no final do mês, saiba que as portas estão abertas. Está disponíveis vagas para você trabalhar online e ganhar até R$3.000 por mês trabalhando somente 1 horinha por dia no teu celular. É isso mesmo. Esses valores que você está vendo na tela agora são valores reais. São o que eu recebi nessa última semana, em apenas 7 dias. E olha, eu não quero guardar isso só para mim não. O meu desejo é que você também prospere, que você também tenha independência financeira e veja a mão de Deus agindo não só na tua vida espiritual, mas também no seu bolso, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo para você começar nesse novo caminho e transformar completamente a sua realidade financeira. É tempo de colheita, mas quem não planta, não colhe. Então se você quer aprender a crescer e vencer, junto comigo, fica até o final desse vídeo. Eu tive um câncer no intestino que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade, obviamente com a minha reabilitação. Estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto eu estiver em remissão. Remissão é um período de 5 anos onde o câncer pode voltar. Não só no meu caso, como no caso de 40% das pessoas que têm um câncer primário. E foi o que aconteceu comigo. O meu câncer voltou. Ele voltou em 4 lugares diferentes. Ele voltou, eu tenho 2 linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho um nódulo, uma lesão na ureter. Obviamente, meus irmãos, nós não estamos aqui para olhar de cima para baixo, porque nessa vida ninguém é melhor ou maior do que ninguém. A Preta Gil, que hoje é notícia por conta de uma enfermidade terrível que é o câncer, mostra exatamente isso, que a vida é imprevisível e ninguém tem controle total sobre o amanhã. Preta Gil estava lá no topo, desfilando na sua carreira, sendo aplaudida pelas multidões, mas agora está com a saúde fragilizada, né? Não é mais a mesma. A gente vê que a vida é frágil e, claro, Deus está sempre conosco, nos guardando e nos protegendo. Mas nós não podemos ignorar o fato de que nós vivemos numa terra corrompida, cheia de pecado, e muitos cristãos fiéis a Deus estão em cima de uma cama também, enfrentando sofrimentos inimagináveis sem terem a fama ou os holofotes. Eles enfrentam batalhas que, humanamente falando, são pesadas, mas eles têm algo que é muito importante nas suas vidas, algo maior que qualquer coisa, a salvação eterna. Eles sabem que mesmo na dor, se partirem dessa vida, eles estarão com Cristo. E isso é garantido pela palavra. Esse aqui é o meu cantinho, é onde eu reúno objetos que me reconectam com a minha ancestralidade, com a minha fé, com a minha família. Eu tenho os meus orixás do candomblé, eu tenho os meus santos católicos que eu sou devota. Aí tem Buda, ele me traz um pouco mais de calma. Oxum, que é minha mãe maior, é minha vida. Santa Dulce, e elas duas, junto com minha mãe Oxum, elas três, essa trinca de forças da natureza, elas realmente me levantaram. Eu tenho essa visão, assim, de estar muito debilitada, de estar muito mal, e elas me darem a mão, e elas me levantarem, assim. O que acontece com alguém como a Preta Gil, que adora e se dedica a outros deuses? Quando a pessoa está seguindo caminhos que são contrários ao que Deus ensina e se entrega a idolatrias e promove práticas espirituais que Deus condena, qual é a resposta quando a enfermidade bate à sua porta? Claro que todos nós somos humanos, falhos e miseráveis, precisando da misericórdia infinita de Deus, mas a verdade é que a salvação, ela não é garantida para aqueles que não se arrependem e que não se voltam para o Deus verdadeiro. Então, diante dessa situação, a pergunta que fica é: quando uma pessoa vive afastada de Deus, zombando da santidade, vivendo uma vida torta, será que ela está preparada para o encontro com Deus? Se essa doença for a última lição que a vida oferece a ela? O que acontece com a vida espiritual de quem tem outros deuses, mas não tem o único que pode salvá-la? Olha, meus irmãos, a situação da Preta Gil é sem dúvida lamentável. Não tem como não sentir uma tristeza profunda ao ver alguém que já foi uma gigante nos palcos, vivendo esse momento difícil, tragada por uma doença tão cruel. E isso nos faz refletir sobre o quão frágil é o ser humano.
Não importa o quanto ela tenha fama, riqueza ou sucesso. Uma hora nós estamos no topo e na outra o chão se abre sob os nossos pés. E o pior é ver que, além dessa enfermidade devastadora, Preta Gil também passou pela dor da traição do marido, justo quando ela estava enfrentando o tratamento. Isso só mostra como a vida sem Deus é vazia, sem fundamento, e como o ser humano, quando se afasta da fé verdadeira, está sujeito ao desespero e à solidão. Na minha cabeça, até isso eu acolhia, sabe? Eu falava, nossa, tá sendo muito duro pra ele não tá dando conta, deve ser difícil realmente a mulher doente, muito hospital, porque ele não ficava comigo no hospital, ele me largava, literalmente, e meus amigos, minha família, e aí foi surgindo gente de todos os lugares, assim, amigos de infância, amigos de adolescência, todo mundo querendo muito estar ali comigo. E isso era até uma coisa que ele usava de desculpa. Ele falava, nossa, a casa tá cheia, eu não preciso ficar aqui. Eu vou pra rua. E ia pra rua e ficava na rua. Enfim, é triste, mas é uma realidade, não só comigo, mas com muitas mulheres. A gente vê o ímpio, aquele que vive de maneira totalmente torta na presença de Deus, com doenças terríveis. A primeira coisa que vem à nossa mente é que é um castigo divino, que é Deus punindo. E quando o crente fiel passa pela mesma situação, a pergunta que surge é: por que o crente fiel também está passando por essas doenças terríveis? Será que Deus também está o punindo, o castigando por alguma coisa? A resposta, ela não é simples, porque nem tudo o que acontece de ruim na nossa vida é castigo direto de Deus. A Bíblia nos ensina que o sofrimento é uma parte da jornada humana, e tanto o ímpio quanto o crente podem passar por dificuldades e enfermidades. Mas a diferença está na perspectiva como que se enfrenta. Para o ímpio, muitas vezes a doença é um reflexo da vida sem Deus, da separação da sua graça, enquanto para o crente pode ser uma prova, uma forma de purificação ou até mesmo um meio de glorificar a Deus, como diz o apóstolo Paulo, que em sua fraqueza glorificava o poder de Deus. Mas, meus irmãos, a verdade é que sim, muitos cristãos fiéis já enfrentaram doenças incuráveis como câncer e partiram desta vida. Isso não significa que Deus os tenha punido, mas sim que a vida nesse mundo corrompida pelo pecado é cheia de dores e tribulações, e todos, sem exceção, enfrentam o mal e a morte. O que faz a diferença é a maneira como se lida com o sofrimento. Para o cristão, a fé em Cristo traz uma esperança eterna, mesmo quando o corpo se desfaz. O sofrimento do cristão, muitas vezes, não é para punição, mas para crescimento, para fortalecimento da fé e até mesmo para dar testemunho aos outros. O que fica claro é que, na presença de Deus, não significa que seremos livres de enfermidades, mas sim que Ele estará conosco em meio a elas, e a nossa fé e a nossa esperança devem estar firmadas no que vem após esta vida. Agora, meu irmão e minha irmã, para o ímpio, a doença sim pode ser uma punição ou um alerta divino ou até mesmo um meio de conversão. O que é difícil para muitas pessoas entenderem é que Deus, na sua soberania, pode usar até a dor e o sofrimento para chamar a atenção daqueles que se afastam dele, como uma última tentativa de trazer o coração do ímpio de volta. Quando alguém, como a Preta Gil, que passou boa parte da vida promovendo a idolatria e vivendo uma vida sem regras na presença de Deus, e se vê diante de uma doença incurável como essa, é impossível que essa não seja uma forma de Deus tentar fazer com que ela repense na sua vida, nas suas escolhas e talvez se volte para Ele. Deus não faz acepção de pessoas. E se Deus, se Ele quiser, Ele usa qualquer circunstância, seja ela boa ou ruim, para levar alguém ao arrependimento. E se for preciso, Ele o fará. Quem somos nós para questionar a maneira como Deus age? A dor e a doença, em muitos casos, são instrumentos que Deus usa para despertar uma alma perdida. Claro, que ninguém quer ver alguém sofrendo, mas a verdade é que o sofrimento pode ser uma ferramenta poderosa de Deus para a conversão. Deus, em sua misericórdia, Ele permite que aqueles que estão longe da sua presença experimentem o peso do pecado, e isso pode ser a chave para um verdadeiro arrependimento. Se Deus usou o sofrimento de Saulo para transformá-lo em Paulo, quem somos nós para duvidar que Deus não possa fazer o mesmo com qualquer um que Ele desejar? Talvez através dessa enfermidade Deus esteja oferecendo a Preta Gil uma última oportunidade de se arrepender e buscar a salvação em Cristo. O castigo nesse caso
não é uma vingança, mas é um convite à conversão, um chamado para que ela, assim como qualquer um, possa reconhecer a fragilidade humana e a necessidade urgente de se voltar para o Criador e ter Jesus como Salvador. Meus irmãos, vamos nos unir, vamos unir os nossos corações em oração por Preta Gil, pedindo que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, toque o coração dela e a conduza ao arrependimento e à conversão, que através da sua dor e do seu sofrimento, ela possa encontrar a verdadeira paz e salvação que só Cristo pode dar. Que Deus abra os olhos espirituais de Preta Gil para ela reconhecer a necessidade de um relacionamento verdadeiro com Deus, deixando para trás as idolatrias e os enganos que a afastam da verdade. Vamos orar para que, assim como Deus fez na vida do apóstolo Paulo, Deus faça na vida da Preta Gil, que ela seja transformada e experimente o poder de Deus para restaurar a sua vida e a sua alma. Deixe a tua opinião aqui nos comentários sobre esse vídeo. Você acha que a doença pode ser um meio de conversão dos ímpios? Você acha que a Preta Gil pode se converter através dessa doença terrível? Deixe a sua opinião aqui abaixo. Eu quero muito saber o que você pensa sobre esse assunto. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, manda para os teus familiares, para os seus amigos, para o grupo da igreja, para o grupo da escola, para o grupo da firma e, claro, compartilha nas suas redes sociais e também espalhe essa mensagem, porque tem pessoas que precisam ouvir tudo que foi dito nesse vídeo. E não esqueça, deixe o seu like agora mesmo, que é muito importante para o canal, e se ainda você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Se você quer entender de verdade como funciona o mercado digital e aprender a gerar renda todos os dias na internet, olha esse número aqui na tela, em apenas 7 dias. Já imaginou fazer isso toda semana? Isso dá mais do que 4 salários mínimos. Trabalhando de casa, sem patrão, sem relógio batendo ponto, com o teu celular. Esse valor foi a minha comissão limpa e honesta, conquistada com o meu trabalho diário aqui na internet, feito com propósito e responsabilidade e consistência. Eu não tenho intenção de enganar ninguém. Aqui eu mostro o que eu ganho, porque eu vivo isso na prática. E se você quer aprender como trilhar esse mesmo caminho, clica no link que está fixado no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, que nós vamos te ensinar o caminho da prosperidade financeira. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.